presentes online, encarnados, desencarnados. De início, gostaria de pedir a todos que ponham sua atenção no esposo. Vamos lembrar que o silêncio é uma prece. Temos vendas de livros nos sábados, vendas de livros nas quartas e nos sábados, ali na frente, que ajudam na manutenção dessa casa bendita. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível você se tornar um sócio contribuinte. Para mais informações, você pode passar ali na recepção. Nossas atividades, temos atividades nas quartas, nos sábados, domingo. Para mais informações sobre os dias que haverão, a gente coloca nas nossas redes sociais, em especial no Instagram. Estamos recebendo sugestões e indicações de temas para as nossas palestras. Caso você queira saber algo mais, tenha alguma curiosidade sobre a doutrina espírita, alguma dúvida, você pode passar lá na recepção e pedir para anotar. Estamos na campanha de caridade em ação, amor e movimento. Hoje é o dia dele. Recebemos doações de alimentos para as famílias assistidas pelo SEIS. Você pode depositar a sua doação naquela caixa amarela ali na recepção. Sua colaboração é muito importante para esse trabalho de amor. Próximo sábado, dia 25 de julho, teremos o nosso Festival Junino, no momento de confraternização. Todo o valor arrecadado será utilizado para a sustentabilidade dos SEIS. As pessoas que estão em tratamento, vá se lembrar de passar na recepção para confirmar o passo do dia. O atendimento fraterno acontece nas quartas-feiras e nos sábados, com atendimento antes da palestra. Você passa lá na recepção, pede para fazer um atendimento e quando estiver começando a palestra, a pessoa que está na recepção vem aqui chamar você. Agora, eu vou ler o trecho do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Turci, Pastorio. A terra espera pelo seu auxílio. Ela lhe dá o ar para respirar, desde que nasceu. A água para dessedentá-lo, o alimento para sustentá-lo, a residência para protegê-lo. E você, o que dá em retribuição? Está contribuindo para a prosperidade da terra, que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado. Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio. Agora, quem sentir a vontade, vamos fechar os olhos, levar o nosso pensamento ao alto, nos conectarmos com a espiritualidade amiga desta casa, com o Mestre Jesus, e pedir que Ele esteja conosco durante essa palestra, abrindo nossos corações, iluminando nossa mente, restaurando nosso espírito, para que essas palavras de amor e de consolo nos confortem e nos auxiliem naquilo que necessitamos. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, esteja conosco hoje e agora sempre. A palestra de hoje tem como tema o amor em ação é a caridade, que será feita pelo nosso irmão Jefferson. Boa noite, desde já agradecendo aqui a todos, a presença de todos, tanto online quanto presencial, e nós vamos falar um pouquinho sobre a caridade, um tema tão específico, intrigante, bem desafiador. Isso tudo sou eu que tenho esse sentimento, viu, gente? Desafiador, reflexivo em todo o processo que foi fazer esse estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 15
que Kardec descreve para nós, fora da caridade não há salvação. E dentro dessa perspectiva, desse conteúdo de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais, uma coisa mais leve, para que a gente sinta como é que eu posso fazer essa caridade. Porque na maioria das vezes a gente fica ainda atendido a praticar a caridade só material. E a gente esquece que a caridade pode ser de diversas formas e de diversos jeitos. E muitas vezes a gente pratica a caridade e não sabemos que estamos praticando a caridade. Os apóstolos Paulo, Mateus e Lucas vão nos embasar hoje, no dia de hoje. A gente reflete também sobre como é que essa caridade vai ser um movimento. Nós tivemos hoje, o dia D, que o Enzo falou para nós, que hoje tivemos o dia D do projeto que nós temos aqui na casa, que é Caridade em Movimento, que a gente atende algumas famílias, para mais exato, acho que é 25 famílias que nós atendemos, e essas famílias a gente faz essa contribuição de alimentos, como também material de limpeza, roupas. E é muito gratificante quando a gente vê essas pessoas recebendo esse bem material. Mas Jesus diz o seguinte: quando a gente traz fora da caridade uma salvação, que tipo de salvação vai ser essa? No Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que a caridade não é apenas algo material. Ela é uma forma de viver. Uma forma de viver. Veja que frase bem específica, né? É uma forma de viver. Se é uma forma de viver, então continuamente nós devemos fazer o quê? Praticar. A vida é uma prática, constantemente. Aí a gente fala o quê? Como é que eu faço essa prática? É amar, é compreender, é servir, é perdoar, é acolher. Allan Kardec resume toda a doutrina espírita numa simples frase e profunda. Veja, quando ele diz fora da caridade uma salvação lá no Evangelho, essa frase não só significa que apenas se faz esmola e será salvo. A gente pensa que a gente só dando aquele alimento ou uma moedinha ou qualquer coisa do tipo, nós já estamos sendo salvos por isso. Não, ele acrescenta, não, mas que somente o amor vivido transforma verdadeiramente o espírito. Olha aí, nós agora já estamos caminhando para uma proposta mais consoladora. Quando ele fala que a caridade é uma questão de vivenciar para o espírito, então quer dizer que esse corpo nosso é o material que vai ser utilizado para praticar a caridade. Esse corpo físico que nós temos. E quem vai estar se alimentando de todas as ações? O nosso espírito. Imagine, às vezes eu estou tão angustiado, não sei porquê, às vezes eu não olho para um lado, não consigo, olho para o outro, não. Uma dica que sempre nos coloca, quando estiver assim, tente servir, tente ajudar. Quando estiver angustiado, que você não está se vendo, que não vai conseguir sair daquilo ali, esqueça-se um pouco e ajude alguém. Sai de você mesmo. Mas só que sou eu que estou, mas sou eu que estou precisando de ajuda. É exatamente nessa linha que a gente quebra aí. Porque quando nós vamos ajudar alguém, de qualquer que seja a forma, essa energia ela transforma. Ou seja, eu estava precisando de ajuda e eu estou ajudando. O seu espírito vai estar começando a ver. E você vai ver que até é uma questão orgânica mesmo. Começa a subir uma adrenalina, começa a subir uma energia boa, A gente que é da educação física sabe que quando a gente começa a fazer uma atividade física, já começa o corpo a se movimentar, Alexandra? A gente já vê que já dá aquele papo. A mesma coisa é com a caridade em movimento, esse sentimento. A gente precisa movimentar para poder sentir. E o evangelista Mateus traz no seu evangelho, no capítulo 22, versículo 34 a 40,
ele diz assim: o maior mandamento. Alguém sabe qual é o maior mandamento? Vocês sabem? Um doutor da lei, né, Daniel? Mas para contextualizar, vamos lá. Um doutor da lei perguntou a Jesus, lembra essa historinha? Mestre, qual o maior mandamento da lei? Ele pergunta. Aí ele diz: amarás. Jesus responde: amarás, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, todos aqueles mandamentos que nós temos se resumem nesses dois: amar ao próximo e amar a nós mesmos. Isso é bem intrigante. Por quê? Como é que eu vou praticar a caridade se eu não me amo? Ou se eu não estou bem comigo mesmo? Porque todo processo que é de energia, de bom, ou que algo vai acontecer, tem que começar por você. Por isso que Jesus traz esses dois mandamentos como um fator de ser os principais: amar ao próximo, amarás o teu Deus de todo o coração e ao próximo a ti mesmo. Ou seja, se eu estou me amando, diretamente eu já estou criando uma conexão com Deus. Porque a gente às vezes fica desconexo, porque eu olho para mim mesmo e não estou gostando daquilo que estou vendo, eu não estou me sentindo bem. E a questão da fé necessita disso, que a gente esteja bem conosco para poder criar essa conexão. Porque eu posso dizer assim: eu amo Deus, mas não me amo. Como assim? Não pode. Você está desvinculando aí. O amor, ele é universal, ele tem que perpassar por você para depois ser exposto. E quando Jesus faz essa observação, ele traz para a gente assim, abre nossa mente. Porque quando ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo, ele não está falando, ele está falando de igreja, ele está falando de templo, ele está falando de algum tipo de ritual, ele não está falando nada disso. E a gente não precisa de nada disso. O que é preciso para amar? O que é preciso para amar? Há um questionamento. Não prejudicar alguém, não humilhar, não explorar, não julgar. Ou seja, o não veio na frente de tudo que a gente afasta da questão do amor. E a caridade precisa praticar essas ações. A caridade é um ponto, por isso que eu disse que lá no início da minha fala, né, eu disse assim, é complexo. Porque é uma junção de vários fatores. Ou seja, não prejudicar. Como assim não prejudicar? Eu tenho que pensar, será que isso que eu estou fazendo vai me prejudicar e vai prejudicar alguém que está ao meu redor? Se prejudicar uma das partes, já não serve. Você já descarta, tem que mudar. O que eu vou fazer? Vai me humilhar ou vai humilhar alguém que está ao meu redor? Se também acontecer a mesma coisa, do mesmo jeito. Aí, eles não explorar. Eita, eu estou fazendo isso, é bom para mim. Mas será que eu estou explorando alguém? Será que eu estou explorando alguma situação de algum tipo que alguém vai ficar sendo explorado? Nessa ação que eu estou fazendo de serventia para mim? Já também não serve. Porque é um parâmetro. Eu não posso fazer algo de bom para mim que o outro não esteja sendo também beneficiado. Os dois têm que estar num bom senso. Por isso que a caridade, ela é um conjunto que todas as partes sentem a energia do bem. Quando nós estávamos aqui, fazendo aqui o dia a dia ali, recebendo as cestas básicas, as pessoas chegando, aí tem um determinado momento, né, que chegou uma pessoa com um monte de coisa e ela chegou, sabe com o quê? Um bolo doce, um bolo salgado e uma jarra de suco. Eu trouxe para vocês fazerem um lanche. Olha que coisa. Meu Deus, eu vi que eu falo que é. Ou seja, o cuidado que essa pessoa trouxe de trazer
ela trouxe alimentos, trouxe roupas, aí doou tudo aquilo, mas também não só pensando nas pessoas que vai receber, mas daquelas pessoas que estavam lá, ou seja, em nós, né, que estavam recebendo lá, elas pensam, não, eles vão estar lá, vão precisar fazer um lanchinho, foi até bom, foi seu uso hoje o lanchinho da gente, trouxe maravilhoso, suco de maracujá, geladinho, trouxe pra gente lá, ou seja, é a ação, é uma coisa material? Mas é uma coisa que você faz espontâneo, que o seu espírito se enche para fazer ainda mais. Porque isso é uma prática. Porque imediatamente, se ela conseguir trazer, pensar nesse todo, imagina futuramente, né? O que pode acontecer. E a gente precisa disso. É o que Jesus coloca. O amor é a essência de todo o movimento, ou seja, é a verdadeira situação. O amor envolveu essa pessoa. Não, eu vou levar esse alimento, vou levar essa roupa, mas foi tão grande o sentimento de fazer doação que ela, não, eu vou levar também isso aqui para aquelas pessoas que estão lá recebendo. Ou seja, como a caridade a envolveu, e foi um exemplo muito grande, né? O cuidado, o acolher, que a gente falou até lá, ou seja, o servir. Todas as situações que eu coloquei, a última frase que ele coloca é assim: procurar servir. Esse servir, ele traz assim uma transformação na nossa vida. E eu trago para vocês aqui agora o apóstolo Paulo com um exemplo de texto que assim, que ele é muito belo e a gente sabe muito bem dele, que ele é muito perpetuado por vários momentos. Eu acho que quando eu falar a primeira palavra, vocês já vão saber. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Paulo traz lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Esse texto é um dos mais lidos no mundo. E ele está completa, ele continua. Ele diz: ainda que eu tivesse toda a fé para transportar montanhas, se não tiver amor, nada sou. Nada sou. Eu posso ter o poder que for, mas se esse poder que eu tenho não for envolvido de amor para com todos, não serve de nada. Não serve de nada. Eu posso, até coloquei aqui, eu posso ter a linguagem dos anjos. Dos anjos. Mas se não tiver amor, nada serei. Nada serei. O amor é movimento. Movimento. E movimento precisa que nós estejamos o tempo todo praticando ele. Por isso que ele traz essa linguagem dentro da proposta nossa, do capítulo 15, que é definir o verdadeiro amor. Vocês quando eu estava pesquisando, aí veio essa situação, né, diz assim: defina o verdadeiro amor. Eu falei, Deus, como é que eu vou definir esse verdadeiro amor? Não, eu tenho que trazer das pessoas que já fizeram um pouquinho disso aí, que são esses apóstolos. E Paulo traz. Ele diz que o amor é paciente, é benigno. Aí dá uma cortada e ele coloca: não há inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, ou seja, dá outra parada. Aí ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Aí fecha a outra parada e ele diz: tudo suporta. Tudo suporta. O verdadeiro amor, você consegue fazer tudo isso de forma que transforme você e a todos que estão ao seu redor. Muito difícil, né? Muito difícil. A gente tem que ser paciente, a gente ser bom. Aí, juntando os dois, não ter inveja, não se vangloriar das coisas que a gente faz para com as outras pessoas, e não ser soberbo. Várias coisas que nos aprisiona
para que a caridade, muitas vezes, a gente não pratique. Às vezes a gente pensa demais, acho que é uma coisa que nós pensamos muito. Paulo traz essa proposta para que a gente haja, ou seja, faça, dê o primeiro passo, não espere, não olhe para nenhum lado, não espere que alguém veja, simplesmente faça. E isso é muito importante, por isso que ele diz, de todas as situações tudo suporta, porque a gente vai suportar os olhares, vai suportar os apontamentos de dedo, vai suportar as falas, vai suportar todas as intrigas que vão colocar. Gerson está fazendo essa caridade aí para se mostrar. Por isso que ele está fazendo essas coisas. Ele colocou até na internet. Mas a gente tem que suportar essas coisas. Porque vem mesmo. Uma das situações que a gente vê muito é que para a caridade ser feita e colocada, a gente também tem que ser exposto. Você tem que se expor às fragilidades que nós temos. Não é porque a outra pessoa ou qualquer outro vai te apontar o dedo que você vai cair da pilha, não, porque você também um dia apontou. Tem que apontar, a gente tem que pensar nisso. Se eu estou sendo apontado agora, é porque um dia eu também apontei esse dedo aqui mesmo. E quando a gente faz esse raciocínio, faz a reflexão que Paulo quer. Porque a gente começa a fazer a nossa mudança. A gente faz a reflexão e muda. E ele conclui dizendo assim: agora permanecem a fé, depois que tudo isso acontece, permanece a fé, a esperança e o amor. 3 situações: fé, esperança e amor. Eu tenho fé, com a fé eu tenho esperança e o amor. Mas ele diz, desses 3, o amor, o maior é o amor. Desses 3, o maior é o amor. Veja que coisa importante, né? E percebemos que Paulo, nesse processo todo, ele descreve uma situação assim de sentimento, que quando a gente vai olhar, ele é muito aconchegante para todos nós. Porque algum dia sofremos alguma coisa desse tipo aqui, dessas situações, de sofrer, de esperar, de ter paciência, de tudo isso. Então, se a gente já passou um dia por essas situações, nossa, em sentimento, claro que nós estamos sendo preparados. Ou não? A gente tem que ter essa visão. E quando eu estava fazendo, mais uma vez, pesquisando, me dava sempre um sentimento, eu não sei vocês, mas o sentimento que quando a gente faz algo de bom, eu agora estou fazendo um outro paralelo. Eu fiz algo de bom, mas também eu acho que eu fiz isso de ruim. Botar os dois, né? E qual foi, agora eu faço essa reflexão, essa coisa que eu fiz ruim, qual foi a energia que veio e se tornou naquele momento? E o que foi de bom, qual foi a energia? Aí, quando eu faço essa reflexão, eu vejo que eu não vou praticar mais aquela ação que foi ruim, porque me adoece. E adoece a todos nós. Já vivemos numa sociedade que pede para nós termos essa coisa mais bruta, mais que fiquemos atentos aos movimentos, que não façamos coisas porque alguém vai fazer. Até mesmo para a gente, às vezes, a gente quer praticar a caridade ou a bondade, mas a gente dá um pé, a gente pisa para trás um pouquinho, né? Porque assim, meu Deus, se eu for fazer isso, será que vai acontecer alguma coisa? Será? Onde nessa mesma, hoje, né, aqui recebendo, aqui junto com os meus colegas, chega uma pessoa e essa pessoa chegou lá junto com a gente e tinha passando um animalzinho. Essa pessoa estava alcoolizada, tinha de quadro dental e esse animalzinho estava lá. Agora pergunta de todas as pessoas, pergunta se foi a única pessoa que pegou esse animalzinho e ficou com ele no braço. Essa pessoa que estava alcoolizada. Olha, que situação. A gente olha assim, a gente olha pelo contexto, né?
Mas olha, eu olhando, pensando, só quem pegou foi aquela que ficou o tempo todo lá com esse animalzinho o tempo todo, e eu achei incrível também. E Deus nos ensina com esses exemplos do dia a dia. E é o que o apóstolo Paulo traz para nós. É esse sentimento de envolvimento, que é um sentimento mais, chega a ser romântico, né? Uma coisa poética. Mas o que a gente precisa é isso: ser mais sensível, ter essa sensibilidade, ter essa destreza e ver nessas pequenas ações o que é bom, como eu vi hoje, como olhando para vocês, né? De essa pessoa trazer a caridade material, mas também uma caridade de trazer esse lanche para todos nós. Veja que coisa maravilhosa. É maravilhoso isso. Ele também descreve o modo de viver. O modo de viver, como é que eu estou vivendo isso? Como é que eu estou vivendo essa caridade, esse amor? Qual foi a decisão que eu tomei? Será que as decisões que eu tomei de hoje por diante tem que mudar? Porque as que já passou, já era, gente. Não fiquem pisando em algo que já está lá atrás, não. Vocês não vão mudar, não. Agora é daqui para frente. As coisas que nós temos que viver do que eu estou agora para frente. O que passou, se é bom, se é ruim, é análise e a gente colocar para como exemplo. Ele diz: o amor é decisão. Olha aí, o amor é decisão, ou seja, você escolhe. Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio para a gente? É o amor de Deus para conosco, para que a gente faça as nossas escolhas. Porque se a gente não tivesse livre-arbítrio, o que a gente seria? Robô, não era? Não. Seria um robô. Se a gente não tem poder de escolha, seria um robô. Os robôs ali, parados somente fazendo o que era mandado. Mas nós escolhemos. E Deus deu essa atitude para a gente. Ou seja, é atitude, é ação. Tem uma parábola que ela é fantástica. Todo mundo conhece essa parábola. A parábola do bom samaritano. Acho que também é uma das parábolas que mais se é contada no mundo. E também mediante os evangelhos. Vocês acreditam que, porque quando a gente está pesquisando qualquer coisa no telefone, né? Só basta a gente pesquisar uma vez, vai mandando várias coisas para a gente, né? Aí o que é que eu fiz? Eu falei, então é assim, então vamos lá trabalhar ao meu favor também. Pesquisei todo tipo de parábola, só pesquisando parábola. Aí porque a inteligência artificial ela pensou, né? Ele quer saber tudo de parábola. Aí quando eu já abria, só vinha parábola, eu achei maravilhoso. Aí na parábola do bom samaritano, vocês lembram? Um homem seguia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, espancado, abandonado, quase morto. Passou, aí vem, está lá no chão, passa um sacerdote, viu, foi embora. Quem é um sacerdote? Como a gente lembra, um sacerdote é aquela pessoa que era de passar a lei, ou seja, era o representante de Deus na terra, era o sacerdote. Depois passou um levita, viu e foi embora também. Levita também nós sabemos que era um povo, né, que veio descendente de Levi, e onde eles era que ajudava os sacerdotes, ou seja, era um povo também considerado que tinha aquela fé maravilhosa, que arranjava tudo isso. Ou seja, ele construiu os templos, eles cuidavam, era tudo isso, eram eles. Então, quando a gente olha para essas duas pessoas, a gente vai dizer que não, eles vão, como eles sabem de todo esse processo de Deus, está conosco, vão fazer alguma coisa, né? Não, viu e foram embora. Mas, aí vinha um samaritano, o povo lá de Samaria, né? Se vocês já estão pesquisando direitinho, na Samaria era o local onde, quando foi se dividido os povos, a Samaria ficou as pessoas que começaram a se juntar, tipo assim, um povo, ou seja, eu sou de uma casta, tu é de outra, e se juntaram. Aí começaram a ter aquela miscigenação, né? Que começaram a ter, ou seja, começaram a se misturar os povos. Então eles diziam que eles eram o quê? Impuros. Aí eles eram colocados de lado. Olha, tá só.
o preconceito já nessa época, como é que era essa situação de preconceito. Então, mas foi ele, o samaritano, que parou, olhou para aquela criatura lá, no chão, acabado, quase morto, teve compaixão, cuidou das feridas, colocou sobre o seu animal, levou à hospedaria, e ainda não só fez isso, ele deixou lá não, depois ele foi fazer as coisas dele e voltou para saber, não, pode cuidar dele, e quando eu voltar eu pago. Disse ao dono da hospedaria. Olha o cuidado, né, que teve com essa pessoa. Pagou todas as despesas. Então Jesus pergunta: qual desses foi o próximo daquele homem? Qual desses? Então, e responderam: o que usou de misericórdia. Quem foi que usou de misericórdia? Aquele que era o excluído, aquele que dizia que ele era impuro, aquele que daquele povo lá deixavam ele como o que não serve, que não faz. Ou seja, quantas vezes a gente já fez isso na nossa vida com algumas pessoas, não é? E ele diz assim, então Jesus diz: vai e faz a mesma. E faz da mesma maneira, diz para a pessoa, então faz da mesma maneira que o bom samaritano. Mas quando eu tenho essa história, eu sempre lembro de uma história de Chico, que quando Chico estava passeando pelas ruas, ele disse que ele viu um mendigo, aí tinha umas pessoas junto com Chico, aí Chico parou e ficou olhando para o mendigo. E as pessoas que estavam ao redor de Chico perguntaram assim para o Chico Xavier, né, com aquela falinha dele mansa, bem. Aí Chico olhou para o mendigo e olhando. E as pessoas: Chico, por que você está olhando para aquele mendigo? Vamos embora, que já esse mendigo vem para cá. Aí Chico diz assim: se vocês souberem, se vocês vissem o que eu estou vendo, vocês não falariam isso para aquele mendigo. E ele diz depois, né, que conta que aquele mendigo era um espírito evoluidíssimo, irradiava uma luz tremenda naquele mendigo. E o Chico ficou muito encantado, porque ele viu que aquele mendigo estava exatamente no local que as pessoas que estavam ao redor estavam precisando de energias boas. E aquele mendigo que estava ali era exatamente aquele, das pessoas, era o único que estava enviando essa energia. E o espírito que estava ali como mendigo era um espírito em missão. Aí é que entra a questão que a gente também no processo nosso, que a gente olha para muitas pessoas que são essas pessoas que estão nesses estados, para a gente começar a ter uma reflexão referente a essas pessoas. A gente diz assim: meu Deus, por que essa pessoa está desse jeito? Por que essa pessoa está desse jeito? E por que está passando por isso? E a maioria das vezes, talvez a gente não saiba, aquela pessoa pediu para vir daquele jeito. E aquele espírito, ele tem que passar por aquilo ali, porque ele está completando o estágio que ele tem que fazer, porque é uma extrema pobreza, o que for. Eu tinha ficado pensando assim: meu Deus, por que essas pessoas que gostam de estar andando pelo mundo todo susto, e agora eu parei com isso, porque a gente já tem um livre-arbítrio, não tem? Então, se eu escolho fazer algumas situações ou me coloco numa situação, é porque aquela pessoa está fazendo passar. Mas não é por conta disso que eu vou deixar de ajudar, claro. A gente ajuda, mas deixa ela escolher. Se ela escolheu, a gente vai até o ponto de onde a gente não atrapalha as escolhas da pessoa. E a gente tem que prestar atenção nisso. Então, quando a gente passa e vê essa situação, que traz a essa parábola uma reflexão muito grande, que nos ensina que o próximo não é apenas aquele que pertence à nossa família ou religião. Às vezes a gente fica muito limitado a isso, né? O meu próximo é da minha família que nós viemos encarnado, ou da minha religião. Às vezes a gente até briga, ou do meu time, ou do meu trabalho, é o meu próximo, é só esse grupo. A gente até briga por isso. Não, e tem que começar a refletir. Todos que estão ao meu redor são filhos também de Deus. E o próximo é qualquer pessoa que necessita do nosso amor.
historinha, né? Vocês viram? Isso é para professor, né? Aí dá nisso. Aí tem uma historinha que diz assim, não sei se vocês já leram O Monge e o Executivo. É um livro que ele não é espírita, mas é um livro maravilhoso, que eu acho que a pessoa que escreveu ele provavelmente também foi psicografado, porque é um livro fantástico. Se chama O Monge e o Executivo. E tem uma historinha que diz assim: conta-se que um homem procurou um sábio dizendo: quero servir a Deus. O sábio perguntou para ele e disse assim: você já ajudou alguém hoje? Agora eu estou perguntando para vocês vão respondendo mentalmente. Aqui presencialmente aí na internet. Vocês vão responder mentalmente, tá? Porque eu vou responder que o homem perguntou para ele: você já ajudou alguém hoje? Aí o homem disse assim: não. Aí o sábio: você já consolou alguém hoje? O homem: não. Você já perdoou alguém hoje? O sábio não, o homem disse: também não. Aí o sábio pegou e disse assim: então, antes de procurar Deus nas alturas, encontre-o nas pessoas que sofrem, porque Deus mora onde existe amor. Ou seja, a gente às vezes fica olhando para cima, querendo algo extraordinário, que a gente ainda não consegue pegar e nem entender, onde ao nosso lado tem os exemplos, as situações que Deus coloca constantemente. Que é, você já ajudou alguém hoje? Aí a gente vai fazer. A gente pode procurar. A gente vai procurar, mas procurem. É bom procurar. É bom procurar. Até você, a gente procurando ao nosso redor, a gente vai achar. Nem se preocupe. É só vibrar. Bote na mente de vocês, porque quando a gente coloca, né, eu mesmo gosto de fazer esse trabalho de mentalizar. Eu quero ajudar alguém hoje, eu quero ajudar alguém hoje. Mentalize. De manhã já você, meu Deus, se for possível, por favor, que eu ajude alguém hoje. Que eu ajude alguém hoje. Se for necessário, nas minhas condições, consolar ou, aí a última aqui, né, perdoar. Isso aqui, eu acho que a questão do perdão é bem difícil, porque na maioria das situações temos sempre a mágoa com alguém. Nós somos ainda perfeitos, ainda precisamos ainda trabalhar muito nosso sentimento de vitimismo que nós temos. Nós ainda nos colocamos muito no papel de vítima e esquecemos que todos nós estamos no mesmo barco. Gente, todos nós estamos no mesmo barco. Então, perdoar, a gente sempre vai ter alguém que a gente possa fazer algum tipo de ação. E muitas vezes queremos grandes oportunidades, é o que a gente diz. Mas Deus oferece pequenas oportunidades. Ou seja, aí a gente começa. Aí ele dá alguns exemplos. Ouvir alguém, visitar um doente, fazer uma oração, oferecer um sorriso. Precisou de alguma coisa que vai, assim, alguma coisa extraordinária? Precisou? 4 situações que eu falei aqui que eu encontrei lá no Evangelho. Precisou de coisas extraordinárias, nossa. Veja, ouvir alguém, que é o quê? Ter paciência, né? Lembra? Visitar um doente, fazer uma oração, oferecer um sorriso. Nessa do doente aqui eu tenho uma boa do Divaldo, né? Que eu acho que do Divaldo Franco, que quando ele estava muito cansado, e eu também achei, não, Divaldo é Chico, que o mentor do Chico, né, Chico se colocou para o mentor dele e disse assim: não estou muito cansado, não vou fazer nada hoje, se eu tirar estou muito chateado, não estou querendo fazer isso. O Chico Xavier. Aí a mãe fez: levante, é o que? Vamos ali. Tirava ele, levava ele para uma periferia lá onde ele morava, de Uberaba, e começava a andar com ele nessa periferia, nesses locais. Na primeira esquina que ele tirava, a irmã olha ali de lado. Tá vendo? Tá cansado.
cansado, olha ali aquela família ali. Aí olha ali do teu lado, tá sentindo o que, Chico, mesmo? Angustiado? De que, Chico? Aí mais pra frente, olha aquele grupo ali de doentes. Você tá com o que mesmo, Chico? Aí Chico ficava, se recolhia, né? Vamos, irmão, voltar para casa, vamos. O chamava logo, não, vamos voltar para casa e voltar ao trabalho. Precisamos escrever mais 100 livros. E a gente vê quantos livros a gente escreveu, né? Ou mais de 400 livros, né? Que a gente tem aí nessa aula. Então, é isso. Ou seja, 4 situações que não requer muita coisa de nós. Fazer uma oração. Fazer uma oração. Até falei hoje. Não tem nada para oferecer físico. Não tem nada para oferecer físico. Faça uma oração. E pronto. Não fez oração? Dê um sorriso. Respeitar, perdoar. E a caridade, segundo o Espiritismo, nos oferece 2 situações. Quando a caridade é material, a caridade material é isso que a gente dá, traz um alimento, oferece um auxílio, uma necessidade. Isso é muito fácil para algumas pessoas, mas é mais fácil. Mas quando a gente vai para a nossa moral, que é onde a caridade pede para que a gente saia da nossa zona de conforto, que tão bem falada nessa zona de conforto, que é lá a moral nossa. Aí é que é mais difícil, que requer perdoar, compreender, não julgar, ser paciente mais uma vez, respeitar as limitações do outro. Respeitar as limitações de todos que estão ao seu redor. Olhar para aquela. Por que ele sempre o outro? Porque a caridade é isso. A caridade não tem como a gente praticar somente nós, ela tem que estar em conjunto. Por isso que vivemos em sociedades. Não vivemos sozinhos, solitários. Vivemos em sociedade. Para que a gente pratique tudo o que é necessário. Um dia nós seremos anjos. Mas quando é que nós seremos anjos? Quando vencermos todas essas mazelas íntimas que nós temos. E a caridade é o bem que Deus nos deu para que a gente consiga isso. Quando a gente tem lá, Kardec explica que temos 3 dimensões. Dentro do Espiritismo, a gente fala muito da benevolência, indulgência e perdão, que nós chamamos de BIC, né? Benevolência para com todos, ou seja, ser bom para com todo mundo. Indulgência para as imperfeições, ter um olhar, ter a empatia, a gente não se preocupar com as imperfeições do outro. É do outro a imperfeição, não é minha. Eu não tenho como resolver as imperfeições do próximo, mas eu tenho como ajudar com que aquela imperfeição não seja algo ruim para ela também. Fazendo uma oração, pedindo que você precisa de alguma coisa, mas não está julgando. E o perdão faz com que a gente se liberte. Veja, que eu acho que uma das coisas que mais angustia a gente, para que a gente comece a praticar a caridade, é essas amarras que nós temos. E uma das principais caridades que nós devemos fazer, que quando a gente vai lendo, e Jesus traz isso para nós, é a caridade para com nós mesmos. Quando é que eu vou ser caridoso comigo mesmo? Quando eu me aceito, quando eu sei das minhas limitações, quando eu começo a olhar para o meu orgulho e dizer assim, isso é orgulho. Quando eu olho para dentro de mim e vejo as imperfeições como algo que eu tenho que melhorar. Isso é uma forma de caridade. E não deixando sempre para depois. É porque a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, Gabriela, né? Isso não existe. Porque a gente vai bater sempre com angústia na gente. E quando a gente começa a fazer esse processo, a gente começa a ter esse clarear na nossa mente. E a gente começa a ter mais sensibilidade, ter mais tranquilidade para com o dia a dia que nós temos. Nós temos uma definição da caridade
que trará dentro do Evangelho, que foi essas 3, né? E a gente entra para umas coisas, umas situações que Jesus nos coloca. Agora imagine junto comigo, Jesus, quando ele, vocês lembram da parábola da mulher que estava doente por vários anos, sangrando, e ela queria falar com Jesus, e o pessoal não estava deixando tudo tal, né? Mas só que ela se esforçou e tocou só no manto dele, assim, só um toquezinho. E ele diz assim: alguém me tocou, saiu o poder de mim. Quando ele diz isso, a mulher estava lá no chão, ela disse: fui eu que toquei. E ela pensava que ia ser condenada, mas Jesus não perguntou para ela nada disso. Ela só disse que ela está curada, mas não foi por conta do manto, mas da fé, a fé que ela colocou de se esforçar. Ou seja, nós temos que nos esforçar o máximo possível para tocar no manto de Jesus. Quantas vezes nós estamos nos esforçando para praticar a caridade? O manto de Jesus é a caridade. Essa caridade que está tão assim na nossa vista, mas é muito difícil. Hoje, ao ver aquela situação acontecendo do dia a dia, né, junto com os meus colegas, a gente viu que pode essas coisas acontecer. Porque quando uma pessoa traz, aí já vem outra, aí vem uma mulherzinha bem humilde, com 1 quilo de arroz, colocou lá. E assim, tão fantástico que eu fiquei, meu Deus, essa daí olha a parábola de novo, né? Daquela que jogou a única moeda que tinha e trouxe e colocou. E é isso que Deus pede para nós no dia de hoje, que nós comecemos a praticar. Não pergunte, a gente não tem que perguntar nada. Quanto você possui, que religião é a sua, qual a sua posição social. Isso nada importa para a gente praticar a caridade. Ele sempre dava como exemplo, ou seja, Jesus traz com amor, ele sempre amava. Sempre. Lembro que quando no processo de caridade que os apóstolos usavam muito, né? Barnabé, junto com a sua esposa, Barnabé é um dos discípulos que estava lá junto com Jesus, Barnabé com a sua esposa, que era cega, ele pediu para Jesus, mas só que vocês sabem que Barnabé também tinha uma perna, que ele tinha uma perna que não era boa, né? Que ele dava até com ele. E ele pediu para a esposa ser curada. Jesus quer que a minha esposa seja curada. E a esposa dele, não atrapalhe. Ele dizia assim: não, eu estou bem. A própria esposa dizia: não, eu estou bem. Cure você que precisa fazer para andar mais. E um com o outro, e Jesus olhando naquela situação, olhando, aí vem a esposa, Jesus vai em direção, a esposa dele bota a mão no olho e faz a cura da visão. E a esposa dele começa a enxergar. E quando ele se depara com essa alegria, ele fica tão alegre, agradece a Jesus, aí ele corre e dá um abraço em Jesus. Quando ele vai para em direção a Jesus, ele corre, né, com a perna, aí ele abraça, aí ele solta, quando solta, Jesus se vira, aí ele, minha perna está curada também. Ou seja, dentro são parábolas, são histórias assim, verídicas, né, que nós temos, mas que a gente vê aí um processo de caridade, não que Jesus esteja fazendo, mas que as pessoas fazem com ação. Barnabé queria que a esposa fosse curada e a esposa queria que o esposo fosse curado. E Jesus usou da fé dos dois, com a caridade um para com o outro, para que os dois fossem curados. E é isso que a gente pede, e é isso que Jesus quer para nós. É quando a gente está com a nossa própria família mesmo. É a junção que a gente pede para que um irmão nosso, para que uma tia, para que um pai, uma mãe, qualquer outro, seja curado, seja restabelecido. Mas isso é uma linha dupla, por quê?
Porque eu também estou sendo curado. Às vezes a gente não sente, mas o nosso espírito está sendo trabalhado, está sendo, sabe aquela estátua, né, que soltaram o corpo para baixo e está se construindo? A mesma coisa o nosso espírito, é dessa forma, com pequenas ações nossas. E o que é que a gente tem para isso? Kardec nos traz no Evangelho a frase que a gente inicia: fora da caridade não há salvação. A salvação é isso, gente. É o amor em ação, é você se dispor, é nós darmos o primeiro passo sem olhar o que, simplesmente amar. Que possamos sair daqui, aí aqui eu trago uma frase, né? Que possamos sair daqui decididos a transformar nosso amor em ação. Que nossas mãos sirvam. Que nossas palavras consolem. Que nosso coração perdoe. E que possamos seguir o convite do Mestre para o dia de hoje. Vai e faz da mesma maneira. Lucas capítulo 10, versículo 37. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Eu agradeço ao nosso irmão Jeff por essas palavras ditas que engrandecem nosso conhecimento, nosso espírito. Agora nos encaminhamos para os momentos finais. Quem sentir a vontade, pode fechar os olhos, elevar seu pensamento ao alto. Vamos nos conectar com o Mestre Jesus, pedir para que Ele esteja conosco neste momento, nos auxiliando, nos amparando, que neste momento, a seguir do passe, faça nosso corpo, nossa mente, cure todas as mazelas, nos auxiliando e nos entregando no remédio bendito. Mestre amado e querido, Tu que nos convida a seguir o Teu caminho, Tu que nos faz o convite à caridade, te agradecemos e te pedimos que esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Para você que está nos assistindo online, vai ficar o passe virtual. E para quem está aqui, nós vamos nos encaminhar para a sala de passe agora.